Urgente, isso foi uma surpresa. Um ataque pelo flanco em Pokrovsk. Os soldados de Putin desmoronaram. Perto de Zaporizhia, a ofensiva do inimigo foi frustrada. As forças armadas da Ucrânia agiram rapidamente como um raio. Zelensky vai urgentemente até Macron. A França está preparando uma tempestade de fúria. Os primeiros detalhes dos ataques devastadores contra a Rússia. Os longos netunos fecharam a torneira do petróleo. O triunfo da Ucrânia. A OTAN, ao elevar o nível da aliança na Romênia, mostrou claramente a Putin quem decidiu perder a Romênia, quem manda. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou a Darina Rutskala e vamos começar. A batalha por Pokrovsk continua. Drones das forças especiais destruíram o ponto de reunião dos soldados do 51º Exército Russo em Donetsk. Foi informado que o inimigo estava concentrando forças ali sob a cobertura das condições climáticas, mas, em vez disso, recebeu um ataque com gosto de vingança. O grupo da 51ª Divisão do Exército Russo tem a missão de cercar Pokrovsk e a aglomeração de Mirnohad pelo norte. Apesar das condições climáticas adversas, os drones da SSO alcançaram seu alvo com sucesso. Os dados sobre as perdas inimigas estão sendo esclarecidos, mas... Um contra-ataque das Forças Armadas da Ucrânia em Pokrovsk. Os ocupantes, que entraram de moto e bug com ousadia pelo interior de Donetsk, acabaram não chegando ao destino final. Nossos soldados acabaram com o inimigo, destruíram-nos. Os canais pró-Rússia estão reclamando, dizendo que as perdas são enormes e as vitórias anunciadas ainda não aconteceram. Todos nós vimos aquele famoso vídeo da entrada em Pokrovsk. Agora, vamos ao que interessa. Por causa daquele idiota que filmou e postou na internet, hoje, nesse trecho, há um monte de mortos e equipamentos queimados. Agora, esse lendário assalto pode ser considerado mais um fracasso do que chamam de segunda maior exército do mundo. As Forças Armadas da Ucrânia também conseguiram avanços significativos no setor de Zaporizhia da linha de frente, onde os russos haviam empurrado os ucranianos para a área de 5 localidades. O golpe de vingança atingiu diretamente os generais inimigos. Nossos defensores conseguiram bloquear o caminho do exército russo. Também continuam os combates no interior das linhas de defesa, mas conseguimos parar o inimigo. No momento, estamos tentando bloquear o avanço dele e também exercendo um impacto de fogo complexo sobre ele. No momento, o inimigo praticamente não consegue trazer grupos de reforço para essas localidades. Mudança total e urgente no cenário mundial. Volodymyr Zelensky está indo para Paris. Está prestes a acontecer uma reunião importante entre os líderes da Ucrânia e da França. Alguns minutos atrás, soubemos que o presidente Zelensky estará em Paris na segunda-feira. Ele vai se encontrar com Macron. Este já é o 9º visita do presidente ucraniano à França desde o início da guerra. E esse anúncio foi feito logo após mais uma noite dolorosa de bombardeios em Kiev. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Eliseu, o objetivo da visita é confirmar o apoio da França à Ucrânia e manter o ritmo do trabalho sobre as garantias de segurança para Kiev. Além disso, os presidentes vão discutir questões de cooperação bilateral, especialmente nas áreas de energia, economia e defesa. Sensação! Tornaram-se conhecidos os primeiros detalhes do uso dos mísseis ucranianos Dov e Neptun no território da Rússia. A Ucrânia utilizou mísseis Dov e Neptun contra alvos na Rússia, empregando uma plataforma de lançamento modificada sobre o chassi Tarta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou pela primeira vez um vídeo com a plataforma de lançamento atualizada. Parece que os defensores ucranianos realmente acertaram o jackpot. Segundo a Reuters, após o ataque ucraniano ao porto de Novorossiysk, a Transneft, monopolista do oleoduto, suspendeu a exportação de petróleo e os preços mundiais do ouro negro dispararam. Neste exato momento, a OTAN está enviando um forte sinal à Rússia na Romênia.
A aliança realizou exercícios militares em grande escala. De acordo com o político, este ano elas tiveram um significado especial. Elas fazem parte da corrida da OTAN para reforçar o flanco leste da Europa e acontecem apenas algumas semanas depois de Washington anunciar uma redução drástica do número de tropas americanas na Romênia. Mesmo com representantes europeus de defesa e inteligência alertando que Moscou pode testar a determinação da aliança nos próximos anos. Vale lembrar que, em novembro, o Pentágono anunciou que realocaria de volta para Kentucky, vinda da Romênia, uma brigada de infantaria com cerca de 800 militares, já que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão redirecionando sua atenção para prioridades internas. No entanto, 1.000 soldados do ZEU permanecerão no país como parte de um acordo bilateral de defesa entre Washington e Bucareste. A Europa entra em cena. Polônia, Lituânia, Alemanha e República Tcheca se uniram para criar um inédito escudo de proteção sobre a Ucrânia. Drones, radares e os mais modernos sistemas de segurança funcionam sem parar, transformando os ataques russos em tentativas vazias. Comboios de armas não param, as fábricas trabalham a todo vapor e os depósitos estão cheios de equipamentos. Moscou está em pânico. Kiev está jogando um jogo que pode colocar a Rússia de joelhos. Todos os detalhes sobre os planos decisivos do ocidente da Ucrânia na reportagem a Seguro. Após uma série de invasões de drones russos no espaço aéreo de países europeus, ficou claro que os antigos sistemas de defesa aérea já não dão mais conta do recado. Drones baratos como esses, que voam em enxames, conseguem furar os esquemas tradicionais de defesa e esgotam os estoques de mísseis caros e da aviação de combate. Foi justamente esse desafio que impulsionou a União Europeia a lançar a ambiciosa iniciativa da Muralha de Drones. Praticamente todos os países, independentemente da região em que se encontram, seja na Europa Oriental, na Europa do Norte ou na Europa Ocidental, acabaram em algum momento se deparando com essa nova e sofisticada forma de ações híbridas promovidas pela Federação Russa, ocorrendo no céu, violando de maneira clara e direta o espaço aéreo de diferentes nações. E o fato de que é preciso reagir já é uma realidade. A ideia é criar um sistema único de defesa ao longo da fronteira leste da UE, onde sensores, radares, satélites, interceptadores e inteligência artificial possam, em tempo real, detectar, classificar e neutralizar ameaças. Precisamos criar um sistema europeu que permita à Europa desenvolver soluções avançadas na área de drones, inspirando-se no que já está sendo feito na Ucrânia. É justamente a Ucrânia que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento. 4 anos de guerra tornaram a experiência ucraniana extremamente valiosa. Aqui são testadas táticas, desenvolvidas tecnologias e formadas cadeias de produção de sistemas de combate e de contramedidas contra drones. Em condições de combate, não em campo de treinamento. Agora os drones mudaram absolutamente tudo. E os melhores especialistas em drones do mundo inteiro são ucranianos. Eu vi um vídeo de uma situação em que um enxame de drones persegue um único soldado. Até mesmo um único drone pode atrair o soldado para uma armadilha, enquanto o outro ataca por outro lado. Ou seja, já estamos vendo como os drones estão se tornando cada vez mais letais. Isso vai mudar a forma de fazer guerra em todos os países. Não são só os drones, mas também como proteger suas estradas, como proteger seus aeroportos. Como não deixar os drones invadirem seu território. Por isso, a Europa precisa aprender rapidamente com os ucranianos como proteger seu espaço aéreo. A Ucrânia oferece não só experiência, mas também uma base industrial. Fabricantes locais como a Atex podem fornecer equipamentos, treinar operadores, compartilhar experiência de combate e padronizar soluções de acordo com as necessidades da Europa. A integração das tecnologias e conhecimentos ucranianos permitirá criar sistemas adaptáveis, rápidos e economicamente eficientes, capazes de operar em tempo real de combate. O financiamento já está sendo trabalhado por meio do instrumento SAFE e do Orçamento de Defesa da UE, que prevê autorização suficiente, 100 bilhões de euros para o flanco leste. O plano da muralha de drones inclui 3 direções. Linhas de defesa de drones, terrestres e marítimas, que devem ser unificadas em um único sistema, capaz de controlar o espaço aéreo do Báltico até o Mar Negro. E considerando as informações e as notícias que lemos de diferentes países,
A solução está justamente na fase de, digamos, encontrar ou formar um consenso entre as situações internas de cada país individual que podem exigir possíveis mudanças na legislação e como isso será posteriormente acordado em nível coletivo. Ou seja, para chegar ao nível comum, a uma posição comum no âmbito dos países da União Europeia, dos países da OTAN, é necessário que isso seja posteriormente acordado dentro de cada país. Ficou claro que, em alguns lugares, isso exige mudanças na legislação, em outros é preciso uma explicação mais detalhada para a sociedade, para que as ações sejam compreendidas, haja apoio e entendimento, o que é importante para países onde há democracia, onde existe um processo eleitoral constante, onde qualquer passo pode ser usado pela oposição. Este projeto faz parte de uma estratégia mais ampla chamada XI 2030. São 4 iniciativas que visam fortalecer os corredores externos da UE, proteger contra drones, criar um sistema conjunto de defesa antiaérea e até mesmo cuidar de serviços espaciais para necessidades militares. O principal objetivo é conter a Rússia e a Bielorrússia, especialmente considerando que, até 2030, as capacidades das Forças Armadas russas podem aumentar. Os planos prevêem fortalecer a fronteira leste até o final de 2026 e, até 2027, implantar uma barreira de proteção contra drones. Paralelamente, a UE está criando um sistema integrado de defesa antiaérea. Os serviços espaciais de reconhecimento, comunicação e navegação vão apoiar as tarefas de defesa. No entanto, especialistas alertam que a burocracia e os processos lentos na Europa podem atrasar o projeto. Mas se a Europa conseguir estabelecer essa cooperação rapidamente, o Escudo 2030 pode se tornar uma nova linha de defesa, que protegerá não só os países da UE, mas também a Ucrânia. Urgente, a Ucrânia impressiona a todos. Nossos ataques mobilizaram até quem antes defendia o Kremlin. Propaganistas imploram a Putin. A refinaria foi destruída e as perdas russas perto de Pokrovsk assustam. Vão morrendo aos centenas. O fiasco do Império Russo impressiona pela escala. Os problemas caem sobre o ditador como chuva de balde. Até mesmo os sucessos de Moscou acabam se tornando uma catástrofe. A Rússia deveria dar marcha ré? Tudo sobre isso na matéria a seguir. Esta semana, a propaganda russa se superou novamente, tanto no nível de absurdo quanto na densidade de delírio por minuto de transmissão. Por exemplo, no estúdio do principal televangelista do país, Solovyov, mais uma vez é só trovão e relâmpago. Nós já estamos vendo o que está acontecendo agora. Estão desferindo ataques ativos contra as nossas refinarias de petróleo. Eu só tenho uma pergunta. Será que a gente vai começar a prestar atenção nisso de alguma forma? Desta vez, o motivo para o lamento mundial e a ira justa foi o fato de que a Ucrânia, apesar de tudo já ter sido supostamente destruído há muito tempo, continua regularmente atacando as refinarias de petróleo russas. Não, eu entendo que a ideia genial de desligar a internet móvel faz com que tudo pare de voar imediatamente. Eu entendo que a ideia genial de impor toque de recolher faz com que, de repente, as pessoas não consigam viajar durante a temporada de férias e fiquem presas nos aeroportos. Isso realmente ajuda muito. Eu só não entendo por quê. Em um dos programas de propaganda, apresentaram ao público um herói da linha de frente, uma pessoa que parecia mais um personagem de pesadelo do que um soldado, com um sorriso de satisfação, contava como abordava de forma criativa o assassinato de crianças e civis. Basta ter imaginação. Dá pra fazer absolutamente tudo o que já aconteceu. Livros foram mimados, brinquedos foram mimados. Espalhavam esses cigarros eletrônicos com veneno. No entanto, até nas vastas extensões, por causa da propaganda, mais um especialista militar aparece com olhos cheios de confiança e leveza. Um certo terror leve. Inspirado, mas um pouco apagado, ele prevê que em Pokrovsk as perdas do exército russo serão comparáveis, se não maiores, do que em Bakhmut. A questão é que, em Pokrovsk, nós ainda não fechamos o cerco, geograficamente falando. E por isso é preciso expulsar, ou seja, travar combates urbanos. E ali as perdas são muito grandes, claro, dos dois lados. Para nós, elas são comparáveis às de Bakhmut. Ou seja, monte de corpos. Tudo isso para conquistar algumas ruas de uma estação destruída. Também nesta semana, a escola de propaganda ortodoxa ganhou um novo ensinamento. O bispo de Skopinsk, Shaisky, Piterin, declarou que o sofrimento para o povo russo é na verdade uma alegria.
Para nós, isso é alegria. O sofrimento para nós é bem-aventurança. Não há ausência de sofrimento, não diversão, não alegria, não risos. Diversão, risos e, em geral, sinais de vida, segundo ele, são um luxo inadmissível. E o Senhor diz assim: ai de vós que agora rides, pois chorareis. Nossos antepassados, os seus e os meus, entendiam muito bem onde estava a alegria para eles, onde estava a felicidade e, em geral, onde estava o sentido da vida. Lá no céu e não aqui na terra. Aqui na terra só temos sofrimentos. Basta olhar como, com um sorriso habitual no rosto e um brilho de loucura nos olhos, na televisão russa ele voltou a ameaçar o mundo inteiro com armas nucleares, como se isso não fosse o fim da civilização. E veremos como florescem os avelaneiros. E, na verdade, Poseidon Sarmat. Que beleza! Porque, olha só, você vai ver como é bonito o Burevestnik voando sobre a superfície lisa e cinzenta do mar. Mas aqui o sorriso claramente desaparece. A alegria pelo grande retorno da indústria automobilística nacional apresentaram um novo Niva na Rússia. Orgulho, substituição de importações e mais um motivo para matérias patrióticas. Niva, por favor, eu te peço muito, diga que isso aconteceu comigo. Diz alguma coisa que não seja sua. 30 quilômetros rodados. Nas terras russas, mais um pregador dos valores tradicionais se destacou ao vivo. Roman Antonovsky, fervoroso monarquista Z, profissional das trevas e autoproclamado pensador ortodoxo, de repente não conseguiu lembrar nem a data de nascimento de Cristo, nem o nome do seu pai. Aliás, como se chamava o pai de Jesus? O pai de Jesus era Deus para nós. O nome do pai de Jesus. Bom, quem o criou? Quem criou Jesus? Jesus para nós é filho de Deus e de Maria. Você é cristão, você é crente, você aparece regularmente no canal de TV Espaço, você diz pra todo mundo que eles devem ir à igreja. Uma pergunta mais simples, cuja resposta até minha filha de 3 anos sabe. Porque, aliás, ela já nasceu. Aliás, quando Jesus nasceu? Bom, tem uma data aí. Em que dia ele nasceu? Nasceu há 995 anos. Não a data, o mês, desde o nascimento de Cristo. Ou seja, a pessoa que todo dia ensina o povo a amar corretamente a Deus, ao rei e ao tanque, acabou não conseguindo citar coisas básicas da Bíblia. Urgente. O Cazaquistão está dando um salto rumo à independência do Kremlin. Astana não tem mais medo de Moscou. Tokayev está jogando seu próprio jogo. Trump está sugerindo jogadas vencedoras. Isso é um verdadeiro avanço. O encontro na Casa Branca mudou todo o jogo no tabuleiro geopolítico. Agora o Cazaquistão fala com o Kremlin não de joelhos, mas a partir de uma posição de força. Será que ele enviará um sinal de apoio à Ucrânia já em breve? Toda a verdade sobre isso já em um instante. O Cazaquistão, amigo de Putin, está fornecendo armas para a Ucrânia. O ex-chefe da Guarda Nacional de Proteção Ambiental da Romênia, Octavian Berceanu, afirma que lhe ofereceram 10 milhões de euros por um acordo de importação de munições do Cazaquistão. As munições de origem russa supostamente seriam repintadas e vendidas para a Europa, para posterior fornecimento à Ucrânia. O Cazaquistão está se distanciando da guerra na Ucrânia. Além disso, em seu tempo, o presidente da Ucrânia, Zelensky, declarou que havia proposto ao ditador russo o encontro em Astana. Ao que o presidente do Cazaquistão declarou que seu país não é um intermediário entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, se houver necessidade política, o Cazaquistão disponibilizará o território do seu próprio país para a realização. Segundo o Berceanu, ele informou sobre a proposta aos órgãos de persecução criminal e à Direção Nacional de Combate à Corrupção. Paralelamente, aparentemente também se falava sobre outro assunto, a abertura de uma fábrica de armamentos ou de munições, incluindo diferentes tipos de armamentos, em território romeno. Em primeiro lugar, são os Estados Unidos, a Rússia e a China. É importante notar que, embora o Cazaquistão seja um país da OTSC, e mais ainda, o regime de Tokayev tenha chegado ao poder praticamente com o apoio das baionetas russas, neste momento o Cazaquistão está conduzindo uma política praticamente independente da Federação Russa.
Enquanto isso, o Cazaquistão, após a cúpula Ásia Central EUA, assinou acordos para O presidente do Cazaquistão acredita que a atual liderança dos Estados Unidos tem uma compreensão maior da importância da Ásia Central e destacou Trump por sua postura mais conciliadora em relação à Rússia. Ao mesmo tempo, Kassym-Jomart Tokayev considera possível um cessar-fogo na Ucrânia e até elogiou Putin por sua flexibilidade. Cazaquistão foi praticamente o primeiro país membro da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a aumentar a produção de petróleo, mesmo diante da clara e firme oposição do Estado russo, que se manifestou publicamente contra essa decisão. manter relações tanto com a Rússia quanto com os Estados Unidos, adotando uma tática de silêncio em relação à guerra. Mas, ao mesmo tempo, não apoia nosso país no mesmo nível que outros parceiros europeus, que enviam pacotes de ajuda à Ucrânia de forma constante. Com isso, encerramos a nossa edição de hoje. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais importantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!